Romanos capítulo 7, quem encontrou? Amém? Quem encontrou? Alguém aí não encontrou? Ajude esse irmão que não encontrou a encontrar. Romanos capítulo 7. Vamos lá? Deixa eu ver, alguns estão procurando ainda, eu vou esperar você encontrar, você acompanhar o texto comigo. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei espiritual vamos, não amasse não, está me atrapalhando aqui. Você está amassando o copo, está me atrapalhando aqui. Porque sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, até o versículo 25. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar, versículo por versículo, esse capítulo 25, capítulo 7, versículos 1 a 25 de Romanos. Nós estamos estudando a carta de Paulo a Romanos, é uma carta altamente teológica, como são todas as cartas do apóstolo Paulo, altamente doutrinária, mas graças a Deus, porque sem doutrina a igreja não sobrevive. Daqui a pouco eu vou dizer a você o que é e o que não é doutrina. E vocês já sabem que a carta de Paulo e Romanos tem 16 capítulos, esses 16 capítulos divididos em doutrinas. Então, no capítulo 1, nós já estudamos a doutrina do pecado e o poder do evangelho. A doutrina do pecado se estende do capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 2, a questão do julgamento por causa do pecado ou da absolvição. Capítulo 3, nós só estudamos 3 versículos, né? Do capítulo 3, o tema foi 4 palavras na acrópole da fé. Depois nós chegamos no capítulo 4, estudamos a questão da justificação, o nosso perdão. E aí, nós vimos no capítulo 4 a questão da justificação pela fé nos passos de nosso pai da fé, Abraão. Depois nós estudamos o capítulo 5, os privilégios da justificação. Chegamos ao capítulo 6, falando sobre a doutrina da santificação, porque quando chega no capítulo 6, aí o apóstolo não falará mais sobre a justificação, mas ele vai entrar na santificação, que é fundamental para sua vida espiritual. Aliás, não existe vida espiritual cristã sem santificação. E aí nós falamos no capítulo 6 sobre o que devemos saber sobre a santificação. Semana passada nós pregamos uma mensagem que não foi em Romanos, uma mensagem mais devocional, mas hoje nós voltamos para Romanos. E agora, Paulo vai mostrar no capítulo 7 a luta de um religioso para se manter santo e, infelizmente, ele não consegue, com a religiosidade, despertar nele ou produzir nele a santidade ou a santificação que só é posta em Cristo. E Paulo vai usar uma ilustração. A ilustração vai estar aí nos versículos 2, 3, versículos 2 e 3, a ilustração que Paulo vai falar, vai usar a analogia do casamento. Então nós escolhemos aqui um tema aí meio engraçado, mas vocês vão entender. 2 maridos, 2 estilos. Não pense você que você pode ter 2 maridos, viu? Você que é casada, e nem você que é solteira, jamais pense em casar com 2 maridos. Não vai dar certo, a gente vai entender por que não vai dar certo. 2 maridos, 2 estilos. Esse capítulo eu preciso confessar para os irmãos que é difícil de entender. Esse é um dos capítulos mais complexos da carta de Paulo e Romanos. E se é difícil de entender, então também é mais difícil pregar. Então eu tive que passar 15 dias aí, estudando, orando, martelando, pesquisando. E eu vou precisar da sua ajuda para pregar essa mensagem hoje. Qual é a ajuda? Se você é atencioso à pregação, você vai aí redobrar a sua atenção para que você venha entender. Bom, nós estamos aqui, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que Paulo está falando da ineficácia da lei e a incapacidade da lei, você vai já entender o que é isso, de me tornar... Ela não é capaz de me tornar santo, nem me tornar agradável a Deus. E no último versículo, né, na verdade no versículo 24, nós vamos ver um clamor de um homem aqui, ó, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A pergunta é a seguinte: quem é esse homem que está clamando, desesperado, tentando agradar a Deus e sem conseguir agradar a Deus, porque ele vê no seu próprio corpo e nos seus próprios membros algo que o escraviza, que o faz errar quando ele quer acertar? Esse homem é um cristão? Esse homem é um ímpio? Ou este homem é um religioso? Ao longo do caminho nós vamos responder. Outra coisa que nós vamos entender aqui é que existem 3 posturas com relação
a lei. 3 posturas. Veja que no versículo 1, Paulo diz assim, ó, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está falando da lei e da graça. Vocês sempre ouviram isso aí, lei e graça. E ele vai mostrar que alguns aqui conhecem a lei. Eles têm conhecimento, mas o conhecimento teórico de alguma coisa não é suficiente. Tem que ter conhecimento, mas tem que ter prática. Não é aquela história, eu sei, e porque eu sei, eu ensino. Então, pratico o que eu ensino, mas não pratico o que eu faço. Eu ouvi falar mais ou menos isso aí, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, eles tinham conhecimento. E dentro desse conhecimento, nós vamos levantar aqui 3 posições com relação à lei. Primeira posição é a posição dos legalistas. O que é o legalista? O legalista é aquele que vive de aparência, é o famoso fariseu. O legalista, ele vive para impressionar as pessoas. Então, ele tem uma roupa comprida, um cabelo grande, mas a língua vai ser maior do que a roupa e do que o cabelo, né? Quando morrer, tem que ser 2 caixão, um para o corpo, outro para a língua. O legalista é aquele que você olha para ele, ele é perfeito, ele quer obedecer tudo que a lei diz, mas só de aparência. Então ele é o famoso fariseu. É aquele homem que Jesus contou da parábola, que ele, em pé junto ao templo, olhava para o céu e dizia, Senhor, eu te dou graças. Ele fazia para todo mundo ouvir, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Eu oro pelo menos 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que ele orava para si mesmo. Ele não estava orando nem para Deus, para si mesmo. Ele queria impressionar a Deus e impressionar as pessoas. E apontava para o publicano e dizia, não sou como aquele publicano. Eu sou bom demais. Esse é o legalista. Enquanto que o publicano, numa atitude de humildade e de arrependimento, porque bater no peito, dentro da cultura judaica, é se arrepender, ele nem conseguia levantar os olhos. Ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Então nós temos o legalista, aquele que acha que cumprindo o sistema, obedecendo uma lista de regras externas, ele está salvo, ele é melhor do que todo mundo. Ele nunca foi transformado, ele foi reformado. Ele mudou por fora, mas a sua essência não foi tocada. Porque já dizia alguém filosofando, a religião produz um homem exterior que disfarça o verdadeiro homem interior. O legalista é o que tem pele de ovelha, mas o coração dele é de lobo. Mas em oposição ao legalista nós temos o libertino. Qual é o libertino? É aquele que diz, não, eu não sou sujeito mais à lei, não, essa história de não pode, não faça, não, isso não tem nada a ver, eu estou na graça. Então o libertino, Paulo responde o libertino exatamente no versículo 6, do capítulo 6, ó, verso 1, você vira a página um pouquinho. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais? Nós estamos debaixo da graça, Deus perdoa, Deus ama, então vamos pecar à vontade. Porque quanto mais eu peco, mais a graça de Deus se manifesta em mim. Mas o próprio Paulo responde no versículo 2 do capítulo 6 de Romanos, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Então o que é o libertino? O libertino é aquele que diz, está tudo liberado geral. Ah, posso tudo, eu estou debaixo da graça. Então o libertino, ele diz assim, eu posso fazer o que eu quero, eu posso me vestir como eu quero. Finalmente Cristo me libertou. Isso aí já é um extremo. É outro extremo. Porque, olha, existe um grande desequilíbrio no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Se o povo não é legalista, é libertino. Então você tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É o ponto de equilíbrio do cristão verdadeiro. Qual é o cristão verdadeiro? É aquele que sabe que ele não tem força suficiente em si para vencer o pecado e para cumprir a lei. Mas ele sabe que se Cristo for Senhor, centro da sua vida, então ele, não ele, mas Cristo nele, o fará viver uma vida de santidade.
obedecendo os mandamentos e cumprindo a lei, não por causa da sua própria força, mas porque ele não terá dificuldade de evitar o pecado. A gente vai ver isso aí, porque o Espírito Santo habita nele. Cristo vive nele. Amém? Então, fica ali, vai assim, pode jogar o versículo. Então, o versículo, perto mais, não, bota lá onde estava. Vá. 1, 2. Isso aí. Agora não precisa falar mais, né? Enquanto não aparecer o versículo, você não para de apertar. Então vamos olhar. Primeiro tópico. A lei, estilo de vida religioso. Dos versículos 2 ao 14 de Romanos 7, você vai encontrar alguém que tenta viver a lei e leva um estilo de vida religioso. E aí, nós vamos observar algumas coisas. Primeiro, a ilustração que Paulo vai fazer para mostrar o homem vivendo debaixo da servitude da lei e o homem agora vivendo a vida cristã aliançado com Cristo. Então vamos aqui. Primeira coisa, Paulo vai usar a ilustração do casamento. Veja comigo, versículo 2. Leia, acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 2. Pode ficar quieto, meu filho. Pode deixar que eu, quando for lá, eu dou só um sinal. A gente vai demorar um pouquinho aí, só nesse tópico. A gente tem aqui uns pontos aqui, eu dividi em tópicos e não em pontos, né? Então os pontos ficam comigo, tranquilo. Vamos lá, dos versículos 2 ao 4, Paulo vai falar do primeiro marido, que é a lei. O primeiro marido, a lei, quer nos levar a viver um estilo de vida religioso. Então vamos lá. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unisse com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que fiquemos para Deus. Então veja, Paulo vai usar a ilustração do casamento. Casamento é aliança. A base do casamento é aliança. O casamento bíblico, ele tem que ter pelo menos 3 pilares. Ele tem que ser, primeiro, um casamento monogâmico. O que é isso, pastor? O casamento de um homem com a mulher. Bigamia e poligamia não é de Deus. O que é bigamia? Acaba casar com 2 mulheres ou uma mulher casar com 2 homens. Poligamia, como pregam os mormons, um homem ter 10 mulheres, 30, 40, assim que ele possa. O casamento bíblico, ele tem que ser, primeiro, monogâmico. Por isso que Paulo está dizendo aqui, a mulher está ligada pela lei ao marido, não é os maridos, não são as mulheres. O segundo pilar do casamento bíblico é que tem que ser heterossexual. É um homem casando com a mulher. Homem casando com a mulher. Macho e fêmea os criou. E o terceiro, respaldado pela lei civil. Paulo vai falar aqui a lei conjugal. Então Paulo está falando isso para trazer uma ilustração. Que ilustração? Depois ele vai dizer que nós éramos de um e passamos a ser do outro. Que ilustração? A lei era o primeiro marido de Paulo, porque Paulo era um fariseu, um homem altamente religioso, e ele estava casado com a lei. A palavra lei no grego é nomos, então Paulo está casado com a lei. Né? E casado com a lei, ele não pode transgredir a lei, porque se ele transgride a lei, ou seja, se ele tenta ser de outro marido, Paulo, que não é a lei, ele adultera. Não é verdade? Se alguém é casado e vai ter um caso extraconjugal, isso se chama adultério. Então a primeira coisa que eu quero falar a você é que Paulo está querendo dizer que pode haver um adultério espiritual. Como é esse adultério espiritual? Paulo, religioso, e está lá as cláusulas da lei, os 10 mandamentos.
Se ele desobedece um desses mandamentos, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, né? Se Paulo, por exemplo, coloca outra coisa no centro da vida dele, não ser Deus, então ele adulterou espiritualmente, ele traiu o primeiro mandamento, ele traiu a lei. Não farás para ti imagem de escultura. Se Paulo faz um objeto, uma imagem e vai adorar, ele traiu o mandamento, ele traiu o seu marido primeiro, né? Não cobiçarás. Se ele vai cobiçar alguém, então ele traiu. E a Bíblia mostra Israel vivendo um adultério espiritual contra Deus. Jeremias capítulo 3. Deus disse: se porventura um homem repudiar a sua mulher, porque ele foi de outro marido, a mulher o traiu, e a mulher voltar para ele, o marido vai querer. Aí o próprio Deus dizendo: todavia vocês me traíram, vocês foram infiéis ao contrato, vocês foram infiéis à aliança. Israel adulterou com o pau e com a pedra. Então, querido, nós podemos ser espiritualmente falando adúlteros quando nós colocamos Deus acima de qualquer coisa. Ontem o Flamengo ganhou, por exemplo, né? Eu não torço pelo Flamengo, nem é pecado torcer. Torci até pelo Brasil, não sei nem que eu torço mais, né? Não é pecado. Agora, se o indivíduo é capaz de gritar, rasgar, chorar, jogar-se no chão, por causa do Flamengo, mas ele é incapaz de se emocionar com a palavra de Deus, o que é que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, eu estou dando uma ilustração, que aquele time pode estar tomando o lugar de Deus na vida dele. Não é pecado jogar bola, não é pecado torcer. Agora, se o Flamengo é mais importante do que o culto, do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, do que a sua vida com Deus, então você está traindo o seu Deus com outro marido. Deixa eu dar um exemplo aqui mais prático. A Bíblia diz: não terás outro Deus diante de mim. Você veio para a igreja, se converteu a Jesus, mas você idolatra um artista gospel. Então você tirou o quadro lá da imagem do santo e você botou o quadro de Thales Roberto. E você penteou o cabelo igual a Thales Roberto. Thales Roberto não está falando, como ele está fora, né? Está de moda, eu vou usar o exemplo dele. Eu vi uma mulher, queridos, subir no show e jogar-se nos pés de uma cantora e beijar os pés dela. E ela não era um crente. E a cantora era tão sensata que ela não aceitou aquilo ali. Mas isso se chama adultério espiritual. Paulo está dizendo aqui: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, versículo 2, enquanto ele vive. Se morrer o marido, desobrigado está da lei conjugal. Então o que é que Paulo está dizendo? A lei é o primeiro marido. E a lei, a gente vai ver aqui que é um marido perfeitíssimo. O problema da lei, o problema não está com a lei, o problema está comigo. Porque a lei é um marido perfeito, perfeccionista, altamente perfeito. O problema é a mulher que está casada com a lei, o religioso, que ele não consegue ser fiel ao marido lei. Né? Em submissa, a esposa submissa, né? Atabalhoada, relaxada, e o marido chamado lei é perfeito e não admite defeito na esposa, porque ele é legalista, é lei. Por isso que o texto diz aqui, ó, no verso 1, que ele domina. Cristo não nos domina pela imposição. Cristo nos domina voluntariamente, porque nós o amamos. Somos dele. O servimos com alegria, com prazer. Então note. O defeito está exatamente no religioso que não consegue obedecer o mandamento. E aí ele pratica o adultério espiritual. E enquanto o marido viver, se a mulher contrair nova núpcia, ela está casada, o que acontece? Ela adultera. E se o marido morrer, se ela casar novo, ela adultera? Hã? Pastor, qual é a regra
para que a mulher case de novo? Existe, eu vou dizer 3. Se ela estivesse sendo ameaçada de morte, Paulo disse, segundo os 1 Coríntios capítulo 7. Se o marido a traiu, ela está livre. E o terceiro é se morrer. Se morrer, ela fica viúva. Então ela não é obrigada, ela não vai viver mais. Paulo está dizendo, se é o marido vivo, e ela contrair nova núpcia, então ela, o que é que acontece? Ela adulterou. Agora, Paulo era um religioso. Ele estava casado com a lei. Para ser de Cristo, alguma coisa tinha que morrer. Ou morria a lei, ou morria a esposa da lei, que era eu e você. Paulo está falando aqui dele. Agora, eu pergunto a você, a lei morreu? Não. Então Paulo dá uma guinada assim, de 380 graus. A lei não morreu. Quem morreu? Quem morreu fui eu. Quando eu encontrei Cristo, então eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Olha o que Paulo diz aí, olha comigo, verso 3. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei. A lei continuou viva, mas eu morri. E aí? Por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que é que acontece? Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui para a cruz com Ele. Eu morri. Mas eu não somente morri, Cristo me ressuscitou nele. Então eu entrei agora numa nova dimensão. Eu não sou mais desse mundo. Eu entrei em outra dimensão. Em outra dimensão, eu conheci outro marido. Que marido é esse? Cristo. Então eu não tenho mais nada a ver com a lei. Porque a lei está vendo na dimensão terrena. Eu estou vendo na dimensão espiritual. E encontrei Cristo. E aí, eu casei com Cristo. Eu fiz uma aliança com Ele. Estou desobrigado da lei. Então vamos ver aqui algumas coisas que a gente precisa entender sobre a lei. Primeiro, eu já falei aqui, está no versículo 1, a lei domina. Então a lei, o marido chamado lei, tinha domínio sobre nós. Cristo, mas era um domínio de imposição, porque não aceitava falha. Cristo, quando entregamos a vida a Cristo, não vivemos mais debaixo de um domínio ditatorial, de imposição, mas de amor. E servimos a Ele exatamente com amor. Outra coisa que eu quero entender, que eu quero que você saiba, é que a lei não é pecado, mas ela realça o pecado. Versículo 5. Olha aqui comigo. Olha o versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de que frutificássemos para a morte. Então eu quero que você entenda uma coisa aqui. Que a lei, ela não é pecado. A lei é pecado? Não. Os 10 mandamentos não são pecado. Os 10 mandamentos estão ali para mostrar que eu não devo pecar. Não devo quebrar os 10 mandamentos. Mas o que é que a lei faz? A lei realça. Você sabe o que é realçar, não sabe? Quem sabe o que é realçar? Quem pode dar um exemplo de realçar aí para mim? O que é realçar? Deixa eu ver. Você tem um negócio que está meio apagado assim. Pronto, você está com o rosto assim meio desfigurado. Bota a maquiagem, reaparece, né? Então, a lei realça o pecado em que sentido? A lei me faz entender que aquilo que eu não achava que é pecado. Então, por causa da... Quando a lei proíbe alguma coisa, desperta dentro de mim o sentimento de fazer. Você sabia isso? Sabia disso? Veja, observa uma criança. Você está aqui de menino, olha, fiz o bolo aqui. Não mexa no bolo, você dá as costas. Qual é a lei ali? Não mexer no bolo. Se você não tivesse dito nada, talvez ele nem olhasse para o bolo. Mas quando você diz não mexa no bolo, despertou dentro dele, ele vai olhar. Minha sobrinha, Débora, era bem pequena. Eu estava em Natal, no carro, estava eu, meu pai, minha mãe, a gente estava no carro. Meu pai deixou o carro no acostamento, abriu as janelas e o som estava ligado. Disse, papai, deixa o som ligado aí, quero continuar ouvindo essa rádio. Aí, ele disse, não, eu vou deixar aqui, mas não mexa em nada não, porque está com problema aqui no fio, se descolar aqui e tal, não mexa. Eu disse, está certo.
Meu irmão, irmãos, papai só fez das costas. Quando o papai deu as costas, fez assim, Débora chegou no meu ouvido e disse, mexa, mexa. Porque a lei realça o pecado. Aí eu precisei mexer, quando você não eu precisei mexer. Quando o papai chegou, ele disse, ele mexeu, voinho. Então Paulo está dizendo aqui, ó, porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, uma vida religiosa, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em meus membros a fim de que frutifiquemos para a morte. Então essas paixões, o texto diz, não adultere, não adulterarás. É a lei, dizendo, realçando, mostrando que o adultério é pecado. Mas o que acontece? Por causa da proibição, é despertado dentro de mim, por causa do pecado, no meu membro. Membros aqui está falando exatamente do membro do corpo. O olho quer ver o que não é para ver, a boca quer falar o que não é para falar, os pés querem andar onde não deve andar, as mãos querem tocar onde não deve tocar. Né? É como quando eu era menino, tinha uma música que minha mãe contava para mim que dizia, cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho onde anda, cuidado ouvidinho que ouve, tem um Salvador do céu, está olhando para você, cuidado mãozinha no que pega, dizer, cuidado olho, boca, mão e pé, cuidado, mas essas paixões, esses desejos da carne, essa luta interna que o homem vive contra o pecado, sem que vença o pecado, é porque esses desejos estão dentro dele e o pecado vai se manifestar através dos membros, né? Pegar onde não deve pegar, andar onde não deve andar, ouvir o que não deve ouvir, ver o que não deve ver, falar o que não deve falar. Você sabia que hoje, eu acho que 40% dos homens que não conhecem a Deus, e até alguns que estão na igreja, estão viciados em pornografia na internet. A pornografia é terrível. Por quê? Porque a lei vai realçar o pecado. Parece que o que é proibido desperta mais o desejo, desperta mais o desejo de se fazer. Por quê? A lei realça o pecado, mostra a minha incapacidade de vencer o pecado. Quinto lugar, a lei aponta para o pecado. Veja, versículo 7 e 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, vamos entender isso aqui, verso 7. A lei aponta para o pecado. A lei, além de realçar, ela mostra, aponta para o pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da lei de trânsito. Você vai andando numa BR, tem lá 80 km por hora. Se você ultrapassar os 80 km, o que aconteceu? Transgrediu a lei. Aquela lei está apontando que se você ultrapassar ela, você transgrediu. No caso, vamos dar um exemplo aqui, pecou contra aquela lei. Agora, se tem dizendo 100 km por hora, você vai a 80, você errou? Não, você está dentro da lei. Paulo está dizendo exatamente isso aqui, ó. Que diremos, pois a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, e aí ele vai citar o 10º mandamento dos 10, se a lei não disser não cobiçarás. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Que quando a lei aponta para o pecado é mais interno do que externo. Porque você vê os 10 mandamentos. Não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado, não matarás, não adulterarás. Tudo isso é algo externo, você faz externamente. Agora, não cobiçarás, é algo interno. Ninguém vê você exteriormente, ninguém vê você interiormente, vê exteriormente. Então, exteriormente, eu posso olhar aqui para Adriane e dizer, não, a Adriane é muito crente, né? Porque ela está na igreja, ela não pratica idolatria, ela nunca matou, ela não furta. Eu conheço
mas o que é que está no coração de Adriana? Será que eu conheço? Será que no coração de Adriana ela não já adulterou? Que é solteira, né? Mas não, será que no coração de Adriana ela nunca matou ninguém? Mesmo que não tenha praticado, porque o ódio também é assassinato. Então a lei vai apontar para o pecado e Paulo vai mostrar aqui que o pecado muitas vezes é mais subjetivo, é mais interno do que direto. Você está entendendo? E aí, eu termino esse tópico dizendo que Paulo vai dizer que a lei é santa, justa, boa e espiritual. Veja comigo, verso 12. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Está aí. A lei é santa. A lei vai apontar para um padrão que eu, com a minha própria força, não posso viver. Então a lei, ela está num nível mais elevado do que o homem pode cumprir. Porque ela é santa, justa e boa. Então a lei não é pecado. E a lei é espiritual. Veja o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Muito bem. Estudando sobre esse estilo de vida religioso, nós vamos ver agora. Nós vimos aqui sobre a lei, né? Que ela realça o pecado, ela não é pecado, ela aponta para o pecado, ela é santa, justa, boa, espiritual. Agora vamos para o segundo tópico aqui, ver a minha situação, eu e o pecado. Né? Vamos agora para algo mais prático. Por que eu não consigo ser fiel à lei, pastor? Por causa do pecado que está em mim. E a gente vai entender aqui algumas coisas sobre o pecado, né? Dos versículos 11 ao 14. Primeiro, o pecado me enganou. Veja o versículo 11 aí. Alguém acompanhe comigo o versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mandamento me enganou e me matou. Veja aí. O pecado me matou. O mandamento, qual era o mandamento de Deus a Adão e a Eva no jardim? Vocês podem comer livremente de todos esses frutos, mas aquele fruto que está no meio do jardim, não coma, porque no dia que você comer, você morre. Esse era o único mandamento. Foi que a serpente veio, né? Satanás, disfarçado de serpente, que ele é o mestre dos disfarces, como diz a cultura judaica, veio disfarçado numa serpente, que alguém até especula que seria um animal, não era um animal rastejante, porque depois da maldição, Deus disse que ele ia rastejar. Ele veio, pegou o fruto na mão assim, a serpente, mostrou aquele fruto belo, né? Cheiroso, que não era maçã, algum tipo de fruto, e com a lábia de serpente. Eva, come um pouco, olha que fruto saboroso. Por que Deus ia privar você do fruto? Não, eu não posso. Deus disse que eu ia morrer. Morre nada, Eva. Seus olhos se abrirão e você será poderosa como Deus. Coma desse fruto. Paulo disse que a serpente enganou, seduziu. Vem cá, Rafael, meu filho. Suba aqui no púlpito rapidamente. A Bíblia diz, fica aqui, a Bíblia diz, que olhando para mim, que Satanás se transfigura em anjo de luz. Porque veja, a serpente diz, coma do fruto, Eva. Mas ela não disse as consequências, ela disse, é mentira, ela contrariou o que Deus disse. Porque o pecado é doce mesmo, ao paladar no começo, que coisa boa, que prazer, mas no ventre vai amargar. Né? Por isso que Salomão disse, não olhe para o vinho quando ele está borbulhando no copo vermelho, que trava, que coisa gostosa, vai me deixar assim, no nível zen, assim. Aí, mas no final, pica como a serpente, morde como a serpente venenosa. Outro dia eu estava vendo um cara na internet, acabado, dizendo, olha, quando me ofereceram, disse que era legal, disse que eu ia curtir, era maneiro. Me disseram isso e eu experimentei a droga. Mas não me disseram, eu tinha 14 anos quando me disseram isso, mas não me disseram que com 30 anos eu ia estar sem família, no meio da rua, catando lixo, pedindo comida
de casa em casa para sobreviver. Porque o pecado te engana, irmãos. Então, Rafael, você acha que se o diabo quiser conquistar Rafael, ele vai chegar, o pecado vai chegar assim, um tridente na mão, né? Chifrudo, rabudo, soltando fogo e dizendo: Rafael, eu sou o pecado, vem para mim, e depois eu vou te mostrar aqui as consequências, você cair daí, rolando no chão do pecado, as chamas do inferno te consumindo. Vem não. Você acha que se o diabo quiser através do pecado seduzir Rafael, ele vai mostrar uma menina sem banguela, né? Fedorenta, rabugenta, os cabelos, uma bruxa. Ô, Rafael, não. Ele vai escolher a menina mais bela do colégio, mais bonita, mais cheirosa, a mais sedutora, a mais sinuosa, a mais linda. E vai dizer: Rafael, que é isso? Teu pastor não está vendo, tua mãe não está vendo. Vamos aqui, rapaz. Sabe por quê? Paulo disse: o pecado, tomando lugar pelo mandamento, me enganou. Deixa eu dizer para você, o pecado vem para você. Muito obrigado. O pecado vem para você, muito cheiroso, muito brilhante. Ele vem como anjo de luz, mas interiormente é um demônio. Ele não vai dizer as consequências que você vai ter que pagar, mas no futuro o teu pecado te achará. Mas a libertação para o pecado, hoje a Bíblia está sendo aberta e Cristo está dizendo pela palavra: fuja do pecado. Ele te engana, mas eu te falo a verdade. Então Paulo diz, é a experiência de Paulo religioso. Veja versículo 11: o pecado me enganou, prevaleceu sobre o mandamento e me enganou, e não só me enganou, me matou. Então, em segundo lugar aqui, o pecado mata, meu irmão. Olha aqui, ó, 7 e 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo a lei, reviveu o pecado em mim e eu morri. O que é que Paulo está dizendo? Sem lei eu vivia. O que é isso? Vivia sem uma crise de consciência, porque Paulo não era religioso. Então tanto fazia ele viver. Quem vive sem e peca sem consciência, sem a consciência acusar, é porque está morto espiritualmente. Não teve encontro nem com a religião legalista, que aponta para o pecado, nem teve um encontro com Cristo, então é insensível. Ouve uma palavra dessa, sai do culto, vai pecar. Por quê? Vive sem crise de consciência nenhuma. Não se sente culpado. Evidentemente. Eu fui criado na igreja, mas vivi uma vida de pecado até meus 16 anos. E um dia eu estava conversando com meu amigo, o sogro da minha filha, o pastor Del. E ele disse: pastor, o senhor que foi desviado, o senhor teve um tempo na igreja, depois o senhor estava afastado. Quando o senhor pecava, o senhor não tinha consciência? Não, irmão. Aquilo ali era a coisa mais natural do mundo, que consciência. Não sentia consciência cauterizada de jeito nenhum. Mas eu me lembro no dia que eu encontrei Jesus. E eu tive uma experiência física. Não foi uma experiência espiritual. Foi espiritual, mas física. Vem cá, Fabinho, por favor. Deixa eu ilustrar isso aqui. Eu cometi o pecado. Eu tenho entregado a minha vida a Jesus. E eu senti isso aqui, literalmente, fisicamente. Eu estava em comunhão com Deus, e quando eu pequei, eu senti acontecer isso aqui, ó, uma pessoa se afastou de mim. Eu senti literalmente, não é um sentimento, eu senti fisicamente. Aquela pessoa se afastou de mim, o Espírito Santo. E quando isso aconteceu, eu baixei a cabeça e fiquei triste, para baixo, depressivo mesmo. Corri para a igreja, dobrei meus joelhos, comecei a chorar em arrependimento. E Deus usou alguém em profecia e disse: eu te amo e te perdoo. Então Paulo está dizendo aqui, ó: sem lei eu vivia sem regra, não existia parâmetros, não existia regra em mim. Mas sobrevindo o preceito, quando eu entendi que eu não podia roubar, nem matar e nem adulterar, eu entendi que com as minhas forças eu não podia deixar de praticar o pecado. E o que aconteceu? Eu morri.
Então o pecado mata, irmão, mata espiritualmente, mata moralmente, mata emocionalmente, mata fisicamente. Foi por causa do pecado que a morte entrou em todos os seus níveis. Paulo ainda falando desse conflito, mostra que o pecado revelou a sua malignidade. Versículo 13, olha aí. Ó. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O mandamento diz, não cobiçarás, e eu vou e cobiço. Aí depois eu sofro as consequências, né? Como aquele rabino rico aqui, que era cleptomaníaco, e ele entrou na loja, ele riquíssimo, e quando viu a gravata, a cobiça despertou, e ele roubou a gravata, e descobriram que ele tinha roubado a gravata, foi um vexame, um líder religioso. Olha o que Paulo está dizendo, que o pecado mostrou que era maligno demais, porque o mandamento dizia que eu não devia fazer, eu não consegui vencer o pecado, fiz, aí o pecado mostrou sua malignidade. O pecado é mau, irmãos. O pecado é a maior mazela, a causa de todos os problemas da humanidade. O pecado é pior do que a miséria, é pior do que a ignorância, é pior do que tudo, é pior até do que a morte, porque nem a morte me separa de Deus. Se eu morrer em Cristo, eu estarei eternamente com Ele, mas o pecado me separou de Deus. Então não brinque com o pecado, porque brincar com o pecado é como estar brincando com a serpente naja, que você acha até ela bonita, mas o seu veneno é mortífero e maligno. E o pecado, o último ponto aqui do tópico 2, o pecado me escravizou. Veja o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Se eu sirvo a Cristo, eu sirvo com liberdade. Mas se eu sirvo ao pecado, a minha liberdade me escraviza. Interessante, né? Tem gente que diz, você perdeu a sua vida toda na igreja. Eu ganhei minha vida, meu irmão. Eu evitei de ser um drogado, um alcoólatra, um prostituto, de estar sofrendo sem família. Porque o pecado escraviza o homem. Por isso que Jesus estava falando com alguns religiosos. E disse, se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aí ele disse, não, nós temos por pai Abraão, não somos escravos. Jesus disse, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então as correntes do pecado prendem o homem, escravizam o homem. E Paulo está dizendo aqui, ó. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ah, eu deixo de fumar quando eu quiser. Quando quiser? Aí tem um AVC. Aí é obrigado a deixar, mas e alguns ainda continuam escravo. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não preciso do pecado para ser feliz. Me drogar para ser feliz, me prostituir para ser feliz, encher a cara para ser feliz. Não, eu fui liberto, não preciso de nada disso. O céu habita dentro de mim, eu conheci a verdade me libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Terceiro tópico, Rafael, por favor. Agora, nós vamos ver agora o conflito o conflito interior de um religioso. Alguém querendo vencer o pecado na força da sua religião. Vamos ver. Primeira coisa, ele não tem controle e nem conhece a ele próprio. Não tenho controle nem conheço a mim próprio. Veja aí, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Você já parou
fez uma coisa que você pensou assim, meu Deus, não foi eu não. Eu me desconheço. Paulo está dizendo isso aí. Aqui é o religioso, o conflito dele. Não tem controle sobre si mesmo. Nem conhece a si mesmo. Quero fazer o bem, faço o mal. Como dizia um poeta romano chamado Ovídio, ele dizia, eu vejo as coisas melhores e as aprovo, mas sigo as piores. Quero não pecar, mas peco. Quero fazer o bem, mas faço o mal. Quem sou eu? Não tenho conhecimento de mim. Não sei que não tem identidade própria. Por quê, pastor? Segundo ponto, o pecado habita em mim. Veja, verso 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal, porque ele está possesso do pecado. O pecado habita dele. E não só habita ele, mas como domina ele, controla ele. Não consigo vencer o pecado. Versículo 18, olha aí, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Se você não teve um encontro com Cristo, você pode estar na igreja há 1 milhão de anos, você não vai vencer o pecado. Porque você não vai ter força de vencer o pecado. Porque a sua natureza é pecaminosa. Está no seu DNA, irmãos. Você já viu a história do sapo que ia atravessar a lagoa? E o escorpião estava assim. E o escorpião disse, senhor, me dá uma carona, sapo? Eu quero atravessar a lagoa também. E o sapo disse, Deus me livre, eu vou dar uma carona, você vai, injeta o teu veneno lá no meio do rio, eu morro. O escorpião disse, o senhor tem que ter lógica, né, seu sapo? Se você morrer, eu morro também. Aí o sapo disse, não é que é verdade, monta aí nas costas. E quando chegou no meio da lagoa, o escorpião injetou o veneno no sapo. Aí o sapo disse, seu escorpião, agora vamos morrer nós dois. Ele disse, eu não posso evitar, é da minha natureza. Se uma pessoa vive na igreja, ele pode viver 200 anos na igreja. Mas se ele está caindo, pecando, isso tem a palavra, ele nunca encontrou Cristo. Porque, irmãos, Cristo e o pecado são antagônicos. Por isso que João disse, 1 João 3:8, aquele que vive pecando não conhece a Deus, porque aquele que conhece a Deus não pode viver pecando, porque a palavra de Deus habita nele e é impossível que continue uma vida de pecado. O grande problema, irmãos, é que nós estamos na igreja cheia de pessoas que nunca tiveram experiência poderosa com Deus e por isso nunca venceram o pecado. E nós estamos hoje, pelo menos no Brasil, vivendo a geração profetizada por A.W. Tozer, um povo que acha que pode estar com Cristo sem abandonar o pecado. Não pode. Ou Cristo ou o pecado. Cristo e o pecado não combinam. Onde ele entra, o pecado tem que sair. Se ele entra pela porta de trás, o pecado entra pela porta da frente. Se ele entra pela porta da frente, o pecado entra pela porta de trás. Não combina. É como água e óleo, não podem se misturar. Paulo está dizendo, eu não consigo vencer o pecado. Versículo 18 aqui. Ó. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu até quero. Até tenho boas intenções, mas eu não consigo. Fechando o último tópico. Agora nós vamos ver aqui o segundo marido, né? Já que a gente viu a lei que estimulou o pecado, realçou o pecado, fez com que o pecado nos matasse porque a gente não podia guardar os mandamentos. Então vamos ver Cristo, estilo de vida espiritual. Verso 4. Primeira coisa, porque você fez uma aliança com Cristo, a primeira coisa que aconteceu, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Em Cristo, você morreu. Então você não é mais seu. Você perdeu a natureza velha de Adão. O velho Adão não pode viver agarrado com você, porque você morreu.
E você morreu e ressuscitou para viver em novidade de Cristo, de vida. Cristo nos libertou, versículo 6, olha aí. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Por que eu fui liberto? Porque eu morri em Cristo. E quando eu morri, a lei não tem mais nada a ver comigo. O pecado tem nada a ver comigo. Eu morri para o pecado morreu por mim. Eu agora sou de Cristo. Agora, morri e fui liberto para quê? Para servir. Não fui liberto para ficar só batendo palma e cantando na igreja no domingo. Eu fui liberto para servir. Servir agora não na caducidade da lei, na religião fria, na letra morta, mas agora em novidade de espírito. Em outras palavras, eu não sou mais um homem carnal, eu sou um homem espiritual. Jesus chegou para Nicodemos, Nicodemos tinha tudo de religião, entendia tudo de teologia rabínica e religiosa, e foi conversando com Jesus, e Jesus disse: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí no final Jesus disse: sabe por quê? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Espírito aqui, ó, no texto está em letra minúscula, isso quer dizer, se eu fui liberto e morri em Cristo, e ressuscitei com Ele, o meu estilo de vida será um estilo de vida espiritual. Eu vou ver na dimensão do Espírito, eu vou ouvir na dimensão do Espírito, eu vou tocar na dimensão do Espírito, eu vou viver, eu vou me envolver na dimensão do Espírito. Eu não serei mais alguém carnal, mas alguém espiritual, dominado pela vida de Cristo. Novidade de espírito. Em último lugar, quase último, quinto, né? Cristo fortalece o homem interior para que eu tenha prazer na lei de Deus. Aí, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Agora, o Espírito Santo veio morar no meu espírito. Me tornou um homem espiritual. Então, para mim, não vai ser um peso obedecer. Todo crente obedece o 10 mandamentos? Obedece sim, porque senão não é cristão. Mas ele não obedece, meu Deus, de maneira forçada. Ele tem prazer, eu tenho prazer na lei de Deus, irmãos. Eu tenho prazer em adorar, em saber que Ele é o meu Deus. Eu tenho prazer em não ter imagens para tocar. Eu tenho prazer em não tomar o nome dele em vão. Eu tenho prazer em descansar no dia de descanso. Eu tenho prazer em não matar. Eu tenho prazer em não roubar. Eu tenho prazer em não pecar. Eu tenho prazer em não cobiçar, porque quem me domina agora é o Espírito Santo de Deus. E o meu homem interior, o meu espírito é fortalecido. Então eu tenho forças para vencer o pecado e tenho prazer. Para mim o culto não vai ser chato, a pregação não vai ser chata, viver uma vida de oração não vai ser chata, ler a Bíblia não é ser chato. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que estava na igreja, não está mais. Oremos para que ele volte. Volte, ele falando: rapaz, o pessoal tem dificuldade de ler a Bíblia. Eu disse: não, é porque é muito monótono, é muito chato. Ele falou: eu não estou acreditando que você está dizendo isso na minha cara. Eu digo: para quem não conheceu Jesus, não teve uma experiência com ele, é chato. Por quê? Quem conheceu Jesus tem prazer na lei de Deus. Paulo diz: tenho prazer na lei de Deus. Por quê? Porque ele fortalece meu homem interior. Em último lugar, Cristo me faz exultar pela libertação do corpo da morte. Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei de pecado. Se eu sou carnal, serei escravo da lei de pecado. Mas se eu sou espiritual, Paulo agora está dando o grito de libertação dele aqui, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, porque eu encontrei Jesus, sou escravo da lei de Deus. Em outra palavra, aqui é um grito de libertação. É um Paulo que foi liberto. Fique de pé, ministério de louvor aqui.
O pecado engana, o pecado mata, o pecado é maligno, o pecado escraviza. O homem religioso vive em um conflito, não tem controle sobre ele próprio e nem sabe quem é. O pecado habita nele, ele não consegue vencer o pecado. Mas em Cristo, morremos, ressuscitamos, fomos libertos e podemos servi-lo em novidade de espírito. Ele fortalece o nosso homem interior para que nós tenhamos prazer na lei de Deus e nos faz exultar pela libertação do corpo da morte. Você teve essa experiência de ter prazer na lei de Deus e ser liberto de uma vida de pecado que desagrada a Deus, que você não consegue fazer o certo e faz o errado porque você foi dominado pelo pecado? Mas se você realmente teve esse encontro com Jesus, o pecado não é mais uma realidade prática na sua vida, não faz parte mais do seu dia a dia. Eu quero dizer a você que não existe vida melhor do que a vida com Cristo. Se não existisse céu e nem inferno, a vida com Cristo seria muito melhor. Quantas coisas a gente pode evitar, quantas frustrações, quantas decepções, quantos traumas e quanta felicidade. Porque mesmo que não existisse céu e nem existisse inferno, o céu por antecipação já habita dentro do cristão, e a vida dele é um céu na terra. Enquanto tem pessoas que estão vivendo no inferno, irmãos, andam de ir para o inferno. O inferno dentro deles é inferno em casa, é briga, é confusão, é o inferno. Mas eu quero que você saiba, o melhor marido é Jesus. Porque se a lei é um marido perfeito, mas ditador, exigente, dominador, Cristo é um marido perfeito, mas que não exige perfeição de você, mas mesmo assim pelo amor lhe conquista e lhe faz ser perfeito diante dele, não por causa da sua própria capacidade ou virtude, mas por causa do seu amor e da sua graça sobre nós. Vamos adorar a Deus. Olhos nessa hora e adore. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, da qual eu não me oh Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti nessa noite mais uma vez. Já foi vendido como escravo. Age poderosamente. Não existe bem nenhum na nossa vida, mim, Pai. apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei, Deus. Tu és o meu liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche
liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia! Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Diga assim: Pai, Pai, obrigado obrigado pela palavra pela palavra do Senhor do Senhor ao meu coração. ao meu coração. Eu sei Eu sei que vencer o pecado que vencer o pecado é algo é que algo vai acontecer na minha vida que vai acontecer na minha vida. quando eu Quando eu fizer uma aliança contigo, fizer uma aliança com me unir a ti me unir a ti pelo laço do Calvário. pelos laços do A Calvário. tua palavra diz A tua que palavra o salário diz do pecado é a morte, que o salário do mas o pecado dom gratuito de Deus mas o dom gratuito é a vida eterna é a vida eterna em Cristo em Jesus, Cristo Jesus, o nosso o Senhor. nosso Senhor. Eu quero receber, Pai, Eu quero receber esse dom gratuito esse dom que é a gratuito, tua vida que é a tua vida no meu coração. em meu coração. Mas para isso, Mas para isso eu entendo eu entendo que eu preciso me arrepender que eu preciso me e arrepender confessar e confessar o Senhor o Senhor como meu Salvador. como meu Salvador. Pois a palavra diz: Pois a palavra diz: se eu confessar com a boca se eu confessar com a e boca crer no meu coração, crer no meu coração, eu serei salvo. eu sou salvo. Portanto, Portanto, nessa hora, nessa hora, eu confesso Jesus eu confesso como meu Senhor como meu e Senhor, como meu Salvador. Salvador. Creio no meu coração Creio no meu coração que Ele está me salvando que Ele está me e salvando. arrependo dos meus Me pecados arrependo dos meus e pecados. oro E para oro que o Senhor para que o Senhor habite em mim, habite em mim, no homem interior, no homem interior, para que eu vença o pecado para que eu vença o e pecado tenha prazer e tenha prazer na tua lei. na tua lei. Eu recebo Eu recebo Jesus como meu Senhor como meu e como Senhor, meu Salvador. meu Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você diz: pastor, eu quero ser liberto do pecado, eu quero entregar a minha vida a Jesus, levanta a sua mão, dê um sinal dizendo: eu sou a pessoa hoje, pastor, que quero entregar a minha vida a Jesus. Onde está você? A primeira pessoa que vai fazer a sua decisão essa noite. Se é você, você só vai fazer assim com a mão, dando um sinal, e nós vamos orar por você. E a força do pecado vai ser quebrada na sua vida. E o novo nascimento será um milagre na sua vida, porque você está entendendo e confessando a Jesus como seu Salvador. Eu vou perguntar só essa vez agora: se você quer entregar a sua vida a Jesus, não demore, levante sua mão. Ou você quer se reconciliar com Deus, onde está você? Levanta a mão, dizendo assim: pastor, eu quero hoje me reconciliar. Hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus.